Olá. Um bebê em cada 1.000 recém-nascidos pode ter o quadril deslocado. As causas desse tipo de problema são variadas e têm a ver com o histórico familiar ou com as condições da gravidez. Um exame simples pode identificar se os ossos das coxas e da bacia da criança estão encaixados corretamente. Um projeto de lei apresentado na Assembleia Legislativa, de autoria da deputada Beth Sarrão, do PT, obriga a realização do teste do quadril em todos os recém-nascidos nas maternidades de São Paulo. Esse é o tema do programa Em Discussão de hoje, com os nossos convidados. Dr. Alexandre Lourenço, representando a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia; Clévia Bezerra Lima, fisioterapeuta do Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas de São Paulo. Muito obrigado pela presença de todos aqui nesse programa Em Discussão. Vamos conhecer a história de Clarinha, que foi diagnosticada com problemas na formação do quadril quando começou a dar os primeiros passos. Clarinha é uma menina sorridente e muito esperta. Ela só tem 3 anos, mas já passou por 2 cirurgias e inúmeras sessões de fisioterapia. Com 1 ano e meio, ela foi diagnosticada com displasia do desenvolvimento dos quadris, uma luxação congênita nas articulações que aparece quando a cabeça do fêmur não está encaixada no quadril. Quando ela começou a andar, dar os primeiros passinhos, aí eu percebi. Aí que eu levei ela na pediatra, e a pediatra ficou falando que era um joelho X e ela sentindo dor. A displasia do desenvolvimento dos quadris é mais frequente em meninas devido aos hormônios da mãe passados para o feto e que deixam as articulações mais flácidas. Pode ter causas genéticas ou pela posição do bebê no ventre, se ele ficou sentado com as pernas travadas. Gestação de gêmeos aumenta as chances de displasia. 1 em cada 100 recém-nascidos nasce com o quadril luxado. O problema pode ser evitado se a maternidade fizer o teste do quadril no bebê. A chamada manobra de Ortolani é para verificar se os ossos estão encaixados corretamente. Quem faz, geralmente, é o pediatra, faz no berçário. Se por acaso ele tiver dúvida, ele pode ou pedir para um ortopedista pediátrico fazer, testar também, ou se ainda restar dúvida, a gente faz o exame de ultrassonografia do quadril. Quando você faz o tratamento precoce com isso, você tem bons resultados em 95% dos casos. O diagnóstico de Clarinha foi feito tardiamente. Nesse caso, só a cirurgia. Ela nasceu em uma maternidade pública na periferia da capital paulista. Fizeram do pezinho, aquele da orelha, né? Fizeram todos os exames assim. Não foi diagnosticado nada. Tem exame de sangue, né? Esse tipo assim de exame. O do quadril? Não, o do quadril não, que ela nasceu no Zona Sul, em Santo Amaro. O projeto de lei 402 de 2015, de autoria da deputada Beth Sarrão, do PT, quer tornar obrigatório o teste do quadril nos recém-nascidos em todas as maternidades do estado de São Paulo, antes da alta hospitalar. Hoje você tem vários procedimentos que são adotados em crianças recém-nascidas. O teste do pezinho, por exemplo, o que evita doenças futuras. E este também é um teste que nós estamos apresentando através do projeto, indicando para que o governo possa implantar isso na sua rede estadual de saúde, para poder fazer com que essas crianças reduzam a incidência e possam ter um desenvolvimento saudável, sem problema de locomoção, porque essa é uma doença que pode afetar a locomoção das pessoas, e quando você previne, evidentemente, você melhora a saúde e faz com que eles tenham uma vida mais normal e mais saudável. Clarinha já passou pelo pior. Agora faz fisioterapia 1 vez por semana e começa a ensaiar alguns passinhos. E toda essa determinação tem um grande motivo. Você vai brincar com seus primos? É. Do que você quer brincar com eles? De pega-pega. Doutor Alexandre, displasia do quadril. Que problema é esse de nome difícil que as pessoas desconhecem? Então, a displasia do quadril, ela engloba 3 situações basicamente. O caso mais grave, que é dessa menina que teve, que é a luxação congênita do quadril, nós temos um grau de instabilidade e tem uma terceira situação que não se tem nenhuma manobra que se pode perceber, mas é apenas uma alteração da formação. O termo displasia significa alteração da formação. Então, esse termo engloba 3 situações bem distintas e nem todas podem ser avaliadas clinicamente, né? Então,
o ortolane, que é a manobra que pode perceber se há uma luxação congênita, a luxação que é a forma mais grave, ela é feita através de uma manobra que, isso é de rotina, todos os berçários já fazem, já executam essa manobra. Isso é uma coisa que faz parte do repertório de exames que o pediatra faz em todos os recém-nascidos. Então, isso já é uma coisa de rotina. Assim como o Barlow, que em algumas maternidades que mostram o quadril instável, esse é menos frequente, mas é importante que os pediatras também comecem a adotar o Barlow também, que é a manobra que veja a instabilidade do quadril. A maior parte dos pediatras que têm boa formação acabam fazendo isso, mas infelizmente algumas situações ainda vão continuar existindo, porque a forma que não existe sinal clínico pode se manifestar mais tardiamente. E isso é um problema que não tem ainda uma solução adequada. O que se pode rastrear é naquelas crianças que têm fator de risco, como já foi mostrado na abertura, que seriam aquelas crianças que têm apresentação pélvica, quando existe história familiar. Isso sim seria a indicação de fazer um exame complementar de ultrassonografia nesses casos mais arriscados. Então existem 3 situações: o quadro de luxação, que é o mais grave, tem o quadril instável e tem aquelas situações que não são identificadas por esse teste, que é a manobra que é feita para verificar o encaixe Exatamente. dos ossos. A gente pode verificar aqui, então nós temos a situação da luxação congênita, e a luxação congênita, então nós temos uma desarticulação. Luxação, termo em medicina de luxação, significa articulação deslocada. Muitas vezes é erradamente interpretada como uma coisa traumática. Isso não tem nada a ver com o trauma de um parto. É o caso Isso da Clarinha. Da formação. Que nós vimos agora na reportagem. E por que muitas vezes dá um ortolane que seria negativo e tem esse diagnóstico tardio? Porque depende muitas vezes de como que está essa criança na hora que está sendo examinada. Ela tem que estar calma, né? Muitas vezes a agitação da criança não se percebe ao se fazer essa manobra, esse ressalto que dá na articulação, que foi como o doutor Rui Maciel estava mostrando há pouco, mostrando um modelo que nós temos aqui, que é um modelo que mostra como que esse quadril está se deslocado. Tá? Então, ao fazer essa manobra, a gente consegue sentir então, o ressalto da junta, e é isso que a gente deve procurar sentir. Na verdade, essa é uma situação que a gente percebe clinicamente, né? A gente pode verificar aqui os fatores de risco que seriam para a gente ficar mais atento a esse fato, que seria a criança, como eu falei, a história familiar, a apresentação pélvica, algumas situações que são óbvias ao exame clínico, a criança que apresenta torcicolo congênito, a criança que apresenta uma alteração, uma malformação do pé, o metatarso varo. O gemelar é discutido que tenha, né, se seria um fator de risco maior, mas para algumas situações sim. E aqui, então, os exames de rotina, que é o exame físico, que inclui a manobra de ortolane, a de Barlow, e aqueles casos que têm a suspeita, seria a indicação de fazer também a ultrassonografia. Né? Então, a gente vê que também as meninas têm um fator de risco maior. O lado esquerdo acaba sendo afetado, ninguém sabe exatamente por quê, mas é um pouco mais frequente. Tem algumas teorias por que daria em menina, por que do lado esquerdo, mas a causa exata da displasia, ela é desconhecida. Né? Então é importante que seja verificado isso. E aqui, então, podemos ver, é um ressalto que dá na junta. E se pode observar, por mais que seja impressionante esse teste, pode observar que a criança, ela está calma. Né? Ela está calma, a gente consegue ver, isso não dá dor nenhuma. Né? Infelizmente, eu digo que a displasia, na forma da luxação, não dói. Se doesse, a Clara, que foi essa menina que nós vimos no vídeo, ela teria tido o seu diagnóstico mais precoce. Né? Então, infelizmente, não dói. E é frequente aparecer só quando a criança começa a andar. Então, é comum também que venha para a gente com queixa de, às vezes, a perna ser mais curta. A perna não está mais curta, a perna está deslocada, está desencaixada. Né? E isso dá um aparente encurtamento do membro. Né? Quando é dos dois lados, de uma maneira geral, a criança pode até, ela anda com um andar meio rebolando. E é frequente, às vezes, a criança vai ao consultório com 2 anos de idade para ver uma queixa inespecífica, como um pé chato. Eu vim aqui para ver o pé chato, e a gente, ao ver a criança andando, nós não observamos que ela dá uma reboladinha. Né? E isso, a mãe às vezes fala, é bonitinho o jeito que ela anda. Só que é uma luxação bilateral, que aí não dá, quando é bilateral não dá esse encurtamento, e pode acontecer de ter essa alteração da marcha, que
passa imperceptível para muitos leigos e que é um caso grave, que aí já seria um diagnóstico tardio e que acabaria sendo necessário um tratamento mais agressivo, infelizmente. A importância do diagnóstico precoce dessa alteração é que a Clara não teria passado por tudo isso, né? O diagnóstico precoce das formas de displasia, que não é feito com raio-x, porque essa parte que a gente chama cabeça do fêmur na criança, ela é toda de cartilagem. Então, se for feita uma radiografia, a criança toma uma radiação desnecessária. Então, o exame que deve ser adotado é o ultrassom. O raio-x não mostra a a cartilagem, só mostra o osso. Quando a radiografia mostrar, aí já tarde, que aqui observamos, aqui a um lado o quadril totalmente encaixado e o outro lado desencaixado, mas já está ossificada a cabeça, então essa criança tardio. O ideal teria sido feito pelo ultrassom. Porque nem todos os casos, é isso que mostra, já trabalhos muito antigos, que o exame físico isoladamente não vai conseguir diagnosticar todos os casos. Vai haver falha do diagnóstico de displasia. E não é pela falha de fazer, por não se fazer ortolâneo, porque alguns casos vão existir. Então, o ultrassom é o único exame que pode mostrar exatamente como está a anatomia, mas esse é um exame que tem que ser muito bem executado. Né? E esse exame, em alguns países, inclusive, isso sim já é lei, não a manobra de ortolâneo em si. A manobra de ortolâneo é uma manobra de rotina. Ortolâneo, na verdade, foi um pediatra, o pediatra que descreveu essa manobra para diagnosticar precocemente essa alteração que dá tanto problema como deu para essa mocinha, a Clarinha, que sofreu com 2 cirurgias já, porque o diagnóstico foi tardio e os resultados são muito piores quando o diagnóstico é tardio. Clévia, a Clarinha é paciente sua lá no Instituto de Ortopedia e Traumatologia do HC? Isso, ela é minha paciente. Como é que está o desenvolvimento dela? A Clara, ela teve um bom desenvolvimento porque é uma família bem comprometida com o tratamento. Ela conseguiu ter os movimentos, né? A partir da cirurgia, a gente conseguiu recuperar os movimentos dela. E tanto que agora, essa semana eu dei alta para ela, porque agora ela está brincando mesmo com os seus amigos, com os seus primos, como ela queria, né? Então, ela assim, passou por uma fase bem difícil, que foi a fase do gesso, que foi necessário ela fazer o gesso por conta da cirurgia. E a partir daí a gente começou a mover, né, dentro dos limites, as pernas dela, porque ela ficou em abdução, ficou com as pernas abertas, com gesso, porque o tratamento dela foi tardio. Então ela ficou 3 meses de gesso, mais 3 meses com um aparelho que é necessário usar para manter a perna em abdução. E aí são 6 meses com as pernas abertas, desculpa, com as pernas abertas. Tem que engessar com as pernas abertas. Tem que 3 meses. Deixa eu interromper aqui, a gente tem então uma criança que foi diagnosticada precocemente, você vê como que é muito mais simples, né? Tudo em medicina, quando a gente faz diagnóstico precoce, é muito melhor. Então, um diagnóstico precoce de uma displasia, mesmo na sua forma mais grave, a gente colocando precocemente um suspensório de Pavlik, que é esse suspensório descrito por esse médico tcheco, que é o Pavlik, ele descreveu essa maneira de tratar a displasia, a luxação congênita, e extremamente simples, confortável para a criança, e mesmo na forma mais grave, em cerca de 2 meses, como disse o Dr. Rui no vídeo anterior, 95% de bons resultados quando o tratamento é precoce. Estamos falando em 2 meses de tratamento, no grau mais grave, e a criança pode, então, ficar curada para o resto da vida. Ao passo que, quando passa mais para frente, a gente vê cirurgias, a criança muitas vezes fazendo isso que a Clévia acabou de mostrar, criança ficando com gesso, né? Esse gesso que, quando há falha do tratamento, tem que fazer cirurgia, colocar um gesso como esse, a criança fica nessa posição que depois vai, obviamente, precisar fazer uma fisioterapia. Então, é importante que o diagnóstico realmente seja precoce para evitar todo esse trabalho que a Clévia teve. Agora, Clévia, se destacou agora que você já deu alta para a Clarinha, ela disse na reportagem que queria brincar com os primos de pega-pega. Ela já pode brincar de pega-pega. Na verdade, a gente evita que ela pule, né? Porque é um quadril que merece ainda cuidados, né? Mas ela já está brincando com as suas amigas, né? De agachar, brincar de panelinha. Então, assim, o que eu vejo é um tempo que a criança fica em que brincar para ela é muito importante, de 2, 3 anos, ela está aprendendo a brincar e ela está no gesso. Ela está no gesso, ela está no aparelho, e aí ela sai quando é liberada para fisioterapia, nessa mobilização que a gente tem que fazer com as pernas. Ela tem dor, né? Porque ela ficou 6 meses
3 meses com a perna aberta. Então, a gente vê que o tempo dela de infância, né, que é importante na construção motora dela, ela estava parada. E agora ela está super feliz, porque ela está brincando, né? Agora, o que é que faltou? Ela, quando deu os primeiros passos, o problema foi descoberto. E ela, segundo a mãe, o teste do quadril não foi feito. É isso, ou o teste do quadril, mesmo sendo feito, não é capaz de identificar o problema, porque, como destacou o doutor Alexandre, em determinadas situações há necessidade do ultrassom, e o ultrassom realmente não é feito, ou é feito em pequena escala. O que foi que aconteceu? Assim, na verdade, o que aconteceu com a Clara é que ela, para mim, ela já veio tardiamente. Então, assim, no tratamento dela, o que aconteceu antes, qual foi o diagnóstico, onde estava a falha, nós não identificamos, né? A fisioterapia não identifica. E eu acho que também, muitas vezes, o médico também não consegue identificar. Então, da fisioterapia, eu vejo o quê? Uma criança que está sendo tratada. É diferente quando o adulto, lá na fase adulta, que ele consegue ver, às vezes, a partir de um episódio, que ele teve um problema de quadril que poderia ter sido tratado na infância. E a Clara não, ela foi tratada, apesar de não ter sido, segundo a mãe, o diagnóstico não ter sido feito precoce, mas é o que a mãe conta para nós. Né? A gente não estava na hora que ela nasceu, eu acho que não estava na maternidade que ela nasceu. Mas, como disse o doutor, os pediatras sabem fazer isso, né? Quer dizer, não é a minha área, a área pediátrica, né? O que eu vejo é que a Clara, apesar dela ter ficado, segundo a mãe, esse diagnóstico tardio, mas ter sido tratada, hoje ela tem uma vida normal como as outras crianças, né? Ela está brincando, ela está correndo numa velocidade bem menor, mas ela está no seu desenvolvimento motor. Aqui na TV Assembleia SP, você acompanha o programa Em Discussão. Estamos falando hoje sobre projeto de lei de autoria da deputada Beth Saão, do PT, que obriga a realização do chamado teste do quadril em todas as maternidades do estado de São Paulo. Nós vamos para um intervalo, voltamos em seguida. Até já. Aqui na TV Assembleia SP, voltamos com o programa Em Discussão. Estamos falando hoje sobre o projeto de lei de autoria da deputada Beth Saão, do PT, que obriga a realização do teste do quadril nos recém-nascidos em todas as maternidades do estado de São Paulo. Doutor Alexandre, nós falamos aqui sobre os fatores, aliás, tudo isso é multifatorial. Temos aí as condições da gestação que podem interferir nessa situação do deslocamento do quadril. Teria a ver também com o parto em si ou só as condições? Por exemplo, a posição da criança dentro do útero, ou o parto cesariana ou normal também teria influência nisso? Não pelo parto, mas em si, mas a posição que a criança fica no útero, principalmente os pélvicos. É estimado que até 25% das crianças que estão sentadas, que são pélvicas, elas têm problema de displasia de quadril. Então, mesmo que não seja identificado o ortolane, ela pode ter um problema do quadril. E esse quadril pode ter uma instabilidade, pode ter apenas uma, que a gente chama imaturidade, uma alteração da sua cobertura. E, gradualmente, esse quadril pode sair do lugar. Tanto é que o termo displasia hoje é até redundante, como se fala em ortopedia, o termo mais usado é displasia do desenvolvimento do quadril, porque é uma alteração que também pode surgir durante o crescimento. Então, como a mãe da Clara disse na reportagem para mim, ela dizendo, obviamente, ela não sabe, mas com certeza o pediatra fez o teste, mas ele não deve ter identificado porque ou o ortolane era negativo ou a criança tem alguma situação que até impede que seja obtido essa positividade do sinal. Uma criança que fica sentada, muitas vezes ela tem uma limitação da sua abertura das pernas, que essa abdução, que essa abertura das pernas é uma condição importante para se executar o teste de ortolane, para que se tenha positividade, porque o ortolane nada mais é do que a gente reduzir um quadril que está fora do lugar
quando ele está deslocado, a gente sente aquele ressalto na hora que ele se encaixa. Então, esse ressalto, para fazer esse encaixe, a gente precisa que a criança tenha a abertura adequada. E algumas vezes a criança que fica sentada, que é pélvica, ela tem uma limitação do movimento e ela não consegue fazer isso. Então, ela tem uma limitação e o pediatra muitas vezes tem essa dificuldade de fazer o teste e às vezes parece que está negativo. Então, não é que o pediatra, eu acho importante frisar, porque parece que vamos falar que os pediatras não estão fazendo esse teste. Eu tenho certeza que em São Paulo, os pediatras que são formados, que têm o título de especialista, eles não só fazem na maternidade, como é uma coisa de rotina já, eu tenho certeza que os pediatras, eles sabem, durante todo o acompanhamento desse recém-nascido, ele vai estar fazendo ao longo do primeiro mês, segundo mês, é uma manobra que os pediatras aprendem nas faculdades, eles seguem fazendo isso ao longo do desenvolvimento da criança. É que nem sempre é possível identificar, então o ortolearning por si, ele não vai conseguir identificar todos os casos. Mesmo, como mostrei, um trabalho do Eifeld, já de muito tempo, mostrando que mesmo o ortopedista pode ter falha, mesmo quando o ortopedista examina. Por isso que em alguns casos é imprescindível que seja feita a ultrassonografia. Né? Então é importante que a gente identifique muito bem isso, que é uma situação que não é o pediatra que não está fazendo o teste. Esse teste está sendo executado nas maternidades, com certeza, não só aqui no Brasil, em São Paulo, mas no mundo inteiro os pediatras fazem isso. Mas alguns casos tardios, a gente tem que minimizar isso, cada vez mais divulgando para esse assunto, para que se seja essa sensibilidade e continue se fazendo isso. Então é importante que tenha esse segmento da criança bem de perto antes dela estar andando, porque como vimos, a Clarinha foi identificada quando está andando, porque essa é uma situação que não dói. Se doesse, teria sido identificado antes. E a luxação, quando ela é traumática, ela dói. Se nossa articulação sai do lugar de uma maneira traumática, vai ser extremamente dolorosa. A luxação congênita, infelizmente, não dói. Clévia, a alta do paciente vem quando? Você já deu alta para a Clarinha, agora tem casos em que o tratamento vai até a adolescência ou até a fase já pré-adulta? O que acontece é que a Clara ela é uma criança que sempre vai merecer cuidados em relação ao seu quadril. Então, ela sempre, até a fase adulta, né, até a sua velhice, ela não tem um quadril que é normal como nas outras crianças. Então, ela sempre estará em acompanhamento médico. E sempre terá limitações também de movimento. Sim, limitações e cuidados. Na verdade, eu vejo mais como cuidados, né? A Clara, ela teve alta para aquele procedimento cirúrgico que foi feito nela. Então, ela alcançou a amplitude que era permitida do movimento da perna, ela está com os membros alinhados, ela está com força, ela tem uma condição motora da idade dela, quer dizer, o que uma criança de 3 anos faz. Então, ela brinca, ela anda rápido, ela pode se agachar e se levantar. Isso, a Clara, ela está pronta para isso. Agora, a gente não elimina a possibilidade de ela retornar à fisioterapia, porque ela vai em acompanhamento médico, ela vai crescer, é uma criança que vai crescer. Quando ela vai crescendo, ela vai fazendo acompanhamento médico e aí o médico identifica, olha, eu acho que agora nós vamos fazer tal procedimento. Então, a fisioterapia, ela entra nesse momento. Vamos dar um reforço muscular e aí nós vamos acompanhando. Por falar em crescendo, doutor Alexandre, isso compromete o crescimento da criança, o quanto ela vai ter de estatura ou não? Porque a questão do crescimento é hormonal, né? Uhum. Também tem a ver até com a questão do sono. As crianças produzem os hormônios específicos do crescimento num determinado momento da noite, né? E à noite que esses hormônios... A displasia em si não vai afetar isso, vai afetar as complicações que essa criança pode ter. Ela pode sofrer um processo uma necrose da cabeça do fêmur, por exemplo. Isso pode ser a criança que tem uma luxação que é mais tardia, como a Clara, que eu estava conversando com a Clévia, ela foi feita também uma osteotomia do fêmur. A gente, às vezes, para encaixar esse fêmur adequadamente, é mais difícil. Então, às vezes, tem que se fazer uma osteotomia do fêmur. Então, o crescimento vai ser pelas sequelas que ela vai ter, não pela displasia, pelo tratamento ou por as complicações que ela pode ter dessa doença, do tratamento. Mas, como a Clévia disse, uma criança que tem uma displasia, ela não vai ter alta da ortopedia
por um bom tempo. Na verdade, a gente vai seguir. Se ela foi diagnosticada precocemente, a gente vai acompanhar essa criança, mesmo que ela esteja livre, foi feito o tratamento. Para ter uma ideia, como dissemos, esse suspensório que a gente já mostrou, a criança que fez o diagnóstico precoce e foi tratada com esse suspensório, se ela foi até o primeiro mês, praticamente 95% de chance. A partir do primeiro mês, já cai para 80%. A chance de sucesso só com isso. Né? Então, mesmo aqueles que foram de sucesso, 5% das crianças que foram tratadas precocemente na primeira, segunda semana de vida, ainda assim, 5% podem apresentar, como o termo disse, que é uma displasia, uma alteração do desenvolvimento. Então, durante o desenvolvimento, a gente tem um protocolo muito rígido. A gente segue com o ultrassom até os 6 meses, depois, a partir dos 6 meses, a gente começa a fazer uma radiografia. Está tudo normal, a ossificação, a partir dos 6 meses, começa a apresentar que está tudo certo, aí um ano a gente faz uma nova radiografia. Em alguns casos que teve a displasia foi tratado com sucesso com suspensório de Pavlik, alguns casos a gente pode ser necessário que ela precise ter um tratamento adicional, com uma órtese de abdução como essa, porque quando faz a abdução, o quadril fica mais encaixado. Então, se ela tiver uma displasia residual, antes de pensar em fazer cirurgia, às vezes requer um tratamento adicional como esse. Então, 5%, mesmo daqueles casos que têm um sucesso, podem precisar um tratamento adicional. Naqueles que são tratados mais tardiamente, esses então vão precisar mais cuidado ainda. Aqueles que foram operados, como foi o caso da Clarinha, esses vão precisar ter um tratamento, um segmento muito maior. Não vai ter alta até a vida adulta, porque eles vão ter um risco maior de ter uma artrose, ter uma artrite, que é uma alteração degenerativa do quadril, e vão precisar eventualmente fazer uma substituição desse quadril com uma prótese, né, que é uma das cirurgias mais radicais. O senhor chamou a atenção para essa situação da posição pélvica, que as crianças que estão sentadas, permanecem sentadas durante a gestação, são as que correm o maior risco. Há alguma coisa que possa ser feita durante a gestação, algum movimento para que essa criança mude de posição e que se evite isso? Os obstetras têm até uma manobra para tentar fazer isso, mas poucos fazem isso atualmente. Né? Não sei exatamente, não é na minha área específica de obstetrícia, mas raramente eles fazem esse tipo de manobra. Né? O importante é saber que a criança que está sentada, independente do que o pediatra, do que foi visto, a criança deve fazer uma ultrassonografia. Para alguns até os 2 meses no máximo de idade. Né? Por quê? A gente não vai identificar todos os casos. Né? Então, 25% de chance de ter uma displasia, que é o que pode ter um pélvico, 25%, nós estamos falando de uma taxa extremamente alta de ter um problema. Né? Então, a gente, nessa situação, tem que procurar fazer uma ultrassonografia. Né? Clévia, quais são os riscos de quebra, por exemplo, em acidentes dessas pessoas que têm esse tipo de problema e de uma complicação na recuperação por conta de quebras, de fraturas? De fratura, acho que o doutor Alexandre, acho que em termos de fratura, eu acho que aí cabe mais o doutor Alexandre. Eu diria que ele não vai ter um problema mais sério, exceto quando acabou de tirar o gesso, a criança ficou muito tempo imobilizada. Obviamente, esse osso ele vai ter uma certa, que seria atrofia do osso, que seria uma osteopenia, teria um osso mais fraco. Mas a criança se recupera muito bem com isso, então ele não vai ter um risco maior disso. O risco maior que essa criança, que uma vez que ela passou por esse processo de precisar de cirurgia, o maior risco que ela tem é um candidato mais precoce a ter artrose, mais do que a população geral. Mas por que mais em meninas o problema? Quem pode dizer? É uma condição bem médica, né? Eu só queria complementar, doutora Alexandre, que a criança, quando ela sai do gesso, né, ela tem tanto medo de se mexer que o risco de queda nela é bem menor. Porque ela está tanto tempo com a perna aberta que ela está acostumada, e na hora de se fechar a perna, para ela aquilo lá se tornou estranho, né? Então a queda nessa hora, para ela, é quase mínima, né? A não ser que alguém caiu com ela. Né? Eu chamava atenção para uma queda posterior, num outro momento da vida, um acidente qualquer, se os ossos estão mais fragilizados, proporcionando uma fratura. Essa é uma preocupação dos pais, porque a gente vê, depois que a gente tratou uma criança, um bebezinho que tratou adequadamente, os pais ficam com uma tal aflição, qualquer queda... Protegendo de tudo. O quadril já está encaixado, está formado, normal, então a criança que foi tratada precocemente vai cair como qualquer outra criança, o quadril não vai sair do lugar, não é uma coisa frágil assim.
Agora, voltando à sua pergunta, por que dá mais em mulher? As proporções vão variar na literatura de 2, 4, 5, 7 para 1, dependendo da série dos trabalhos onde foi estudado, mas é mais, sem dúvida, mais frequente em meninas. E há explicações, justificativas para isso, como foi até na apresentação inicial do programa, mostrando que teria um fator hormonal. Né? Isso explica, né? Mas não justifica, porque tem meninos que também têm isso aí, né? Tem a displasia de quadril. E a situação hormonal seria a explicação, seria a parte do estrógeno, que seria a parte que na mulher ela vai ter durante a gestação uma porção desse estrógeno que é favorável para suas articulações se dilatarem, para ela formar o canal do parto, por mais que hoje em dia quase que a gente diz que o parto normal hoje no Brasil, infelizmente, praticamente é cesárea, né? Hoje a maior parte dos partos são cesáreos, independente, mas o parto, a criança, então, no sexo feminino, ela teria mais receptor para estrógeno do que o menino, e ele teria, então a menina sofreria essa influência hormonal e as articulações ficariam mais frouxas. Essa é a explicação, né? Isso é uma explicação que não justifica todos os outros casos. Da mesma forma, o pélvico. O pélvico se explica por que seria um fator mecânico. Porque a criança ia ficar confinada com as perninhas fechadas, ela não mexeria adequadamente. E a gente tem que lembrar que a articulação do quadril e a articulação do ombro, por exemplo, são articulações universais, que elas movimentam em todas as direções. É diferente de um joelho, do cotovelo, que tem um arco de movimento muito menor. Então, para a sua formação adequada, o quadril precisaria estar se movimentando. Então, a criança ficaria mais paradinha lá, e é por isso que também se explica por que a primigesta, a criança primípara, né, que é na primeira gestação, ela vai ter mais problema por causa desse problema de confinado. Se explica. Mas se fosse o fato de ser pélvico que desce, não seria 25%, seria 100% dos pélvicos. Então, isso é um fator de risco, não é o que causou a displasia do quadril. E lá na frente, na fase, já na terceira idade, as mulheres já sofrem muitas do problema da osteoporose. O senhor falou da artrose também, é um outro problema que afeta muito as mulheres. Essa criança que teve este problema no início da vida vai ter problemas mais graves de osteoporose lá na frente? Não de osteoporose, vai ter um risco maior de artrose, né, de ter um desgaste da articulação. É o desgaste. Mas aquela que foi, principalmente aquelas que acabaram tendo um diagnóstico tardio. Naquelas que tiveram um diagnóstico precoce, que foram tratadas adequadamente com suspensório de Pavlik, aquelas que estão curadas vão estar nos 95% que vão ter uma vida normal e não vão ter esse risco de ter essa artrite degenerativa futuramente. Clévia, lá no Instituto de Ortopedia e Traumatologia, como é que funciona o trabalho psicológico? Tem isso lá também para o atendimento dos pais, né? Que tem lá grandes preocupações para as crianças que ficam meses e meses também engessadas, para contornar essa questão emocional também. Então, a criança, quando nos é encaminhada, a psicóloga já integra a equipe e ela começa o atendimento dela junto comigo. Porque são crianças pequenas, são crianças que não entram num processo de terapia como um adulto, né? Sim. Mas ela vai trabalhando para minimizar esse medo que tirou o gesso, então ela está com a perna aberta e aí a gente da física fala, não, então nós vamos agora esticar as pernas e colocar alinhadas. Isso dá muito medo na criança, dá muito medo na mãe, nos familiares, quer dizer, antes eu tinha que ficar só com a perna aberta, agora tem que fechar e não vai sair do lugar, como eles falam. Então a psicóloga ela começa a atuar junto conosco, nas brincadeiras, ela começa a trabalhar para que esse medo da família e esse medo da criança se diminua para que ela tenha mais conquistas. Porque se ela está mais confiante, ela colabora mais nos exercícios, ela tem mais ganhos no movimento, ela tem ganhos de força muscular e ela tem ganhos na qualidade de vida. Ao mesmo tempo, a família também ganha, porque é uma criança, ela está segura daquilo do tratamento, do que está acontecendo e a mãe consegue colaborar e consegue ajudar no tratamento. Uma criança com muito medo, uma mãe com muito medo, a fisioterapia não consegue atuar. Então, assim, muitas vezes eu estou 99%, às vezes eu estou atendendo e a psicóloga está junto comigo, para trabalharmos junto. Ela trabalha a parte emocional e eu trabalho a parte motora e a gente consegue chegar no sucesso do tratamento.
Você está na TV Assembleia SP, este é o programa Em Discussão. Estamos falando hoje sobre o projeto de lei de autoria da deputada Beth Saão, do PT, que exige o teste do quadril nos recém-nascidos em todas as maternidades do estado de São Paulo. Mais um intervalo, voltamos já. De volta aqui na TV Assembleia SP com o programa Em Discussão. Estamos falando hoje sobre o projeto de lei de autoria da deputada Beth Saão, do PT, que obriga todas as maternidades do estado de São Paulo a realizarem o teste do quadril nos recém-nascidos. Doutor Alexandre, o senhor falava, o senhor já destacou aqui por diversas vezes a necessidade do ultrassom como o complemento, aquilo que é necessário nas situações em que a manobra de ortolane não identifica. Mas o SUS está preparado, os hospitais públicos estão preparados para fazer esse ultrassom? Infelizmente não. E isso que seria, acho que, a nossa batalha. Mais do que ficar brigando para obrigar, para fazer uma lei para o ortolane, que isso acho que é uma coisa que já é executada, a gente devia brigar para facilitar as crianças a terem acesso à ultrassonografia mais precocemente. Isso sim seria uma boa batalha. A gente conseguir, não para fazer um screening universal, fazer em todas as crianças, mas naquelas crianças que têm um fator de risco para ter uma displasia, essas precisariam ter uma agilidade para se fazer a ultrassonografia. E isso a gente não consegue, infelizmente, no SUS. A gente tem uma dificuldade para ter lugares que façam efetivamente, que tenham cuidado de fazer, que tenham profissionais treinados e que tenham uma acessibilidade. A criança que tem a suspeita, drenar para esse lugar, para esse centro de imagem, onde teria um profissional para fazer a ultrassonografia especializada em crianças e essa criança ser rapidamente referida de volta para o ortopedista pediátrico hábil a tratar essa criança. Então, é isso que falta, essa agilidade que falta. Porque entre o pediatra que a suspeita, encaminhar muitas vezes para o ortopedista, não é todo hospital, ou toda maternidade que vai ter facilidade de ter um ortopedista que possa atender essa demanda. Então, a criança deve ser examinada. Quando tem um ortolane, o pediatra identifica, mas quem trata é o ortopedista. Então, para mandar para o ortopedista, na dúvida, ou solicitar ultrassonografia, ou mesmo para acompanhamento da evolução dessa criança com o suspensório de Pavlik, né, essa criança vai precisar ter ultrassonografia a cada 2 semanas. Essa criança vai precisar estar passando em consulta com o ortopedista e fazendo o exame de imagem. Então, muitas vezes, a gente não consegue fazer um único sequer ultrassom, quanto mais a gente ter essa quantidade de ultrassom que, na verdade, acaba precisando. Então, uma criança diagnosticada precocemente, mesmo eu não preciso, se eu tenho um ortolane positivo, eu não preciso de exame nenhum. Um ortolane que eu sinta que seja fora do lugar, eu posso iniciar o tratamento imediatamente com suspensório, sem nenhum exame adicional. Mas algumas crianças a gente não vai identificar e ainda assim elas iam precisar de tratamento. E elas só seriam identificadas através da ultrassonografia. Por isso, aquelas crianças que têm fator de risco, elas precisariam estar passando com uma ultrassonografia e sendo referidas rapidamente de volta para o ortopedista para começar precocemente o tratamento. E aí sim a gente teria um sucesso no tratamento. Clévia, e as condições do SUS para o trabalho que você realiza, para a fisioterapia nesse cuidado com as crianças? Acho que hoje a gente tem muita necessidade de ter fisioterapeutas capacitados, né, para atender essa população, né, essas crianças, nos seus bairros, nos seus municípios, nas cidades do interior, porque hoje nós recebemos lá no hospital crianças que vêm de cidades a 3 horas daqui. Então, por quê? Porque lá não tem o suporte médico, não tem o suporte fisioterápico e elas necessitam vir até o hospital, vir ao grande centro para poder ter o tratamento. Então, mesmo a fisioterapia, são poucos profissionais para uma demanda grande aqui em São Paulo. E se nós tivéssemos nos pequenos centros, nos postos de saúde, nos hospitais, né, um suporte muito bom de fisioterapia, fisioterapeutas capacitados para atender essa população, evitaríamos que essas crianças viajassem 3, 4 horas para chegar aqui para fazer uma fisio.
Isso acontece lá no prédio do HC, o Instituto de Traumatologia, é lá, na Enéas Carvalho Guiar? Isso, acontece lá no Instituto de Ortopedia. As crianças passam pela consulta médica e elas são encaminhadas para fisioterapia. E essas crianças não ficam em fila de espera, elas são atendidas uma vez por semana, porque a nossa demanda é grande, mas as mães recebem toda a orientação, todo o suporte para que elas consigam executar em casa aquilo que é necessário executar. Em razão da demanda, acaba acontecendo uma sessão por semana, mas se tivesse mais condição, o tratamento poderia andar mais rápido com mais sessões semanais. Sim. No caso da Clara, a mãe se dispôs, apesar da distância, a mãe se dispôs a vir mais vezes na semana, então ela chegou a vir 3 vezes na semana. Então ela tinha uma condição financeira, social, que permitia ela vir mais vezes, apesar da distância. Então a Clara, ela saía muito cedo de casa, 5h30 da manhã, 6 horas da manhã, para uma sessão às 10 no hospital. Então a gente vê que se tivesse o suporte próximo à residência dela, ela não precisaria acordar às 5 da manhã. E esse suporte é ainda mais importante no caso daqueles que vêm de cidades a 3, 4 horas de distância, porque se tiver que vir mais de uma vez por semana, fica bem complicado. O ideal seria ter um suporte na cidade, aqui na capital, para poder permanecer e fazer o tratamento. Isso. Então, assim, a gente vê que a condição social impede de vir mais vezes, e também nossa condição também nos impede, porque são muitas crianças para nós darmos suporte, né? Bom, tem meninos também, em menor frequência, mas você tem pacientes meninos também? Tenho pacientes meninos. Tem diferença na evolução, depende do sexo, a evolução, uns vão melhor, outros vão pior, ou não tem a ver? Assim, na literatura, o que acontece com o menino pode ter outras ocorrências que acontecem nas meninas também, mas a frequência é bem menor. Então, assim, hoje eu atendo meninas que, por um acaso, eles ficaram mais graves, mas isso não é determinante, né? Acho que o doutor Alexandre... O sexo não é determinante para a gravidade, não é isso que vai ser determinante para a gravidade. Mas para recuperação, sim. Não necessariamente. A recuperação, acho que é isso que a Clévia muito oportunamente mostrou. As mulheres vão sempre melhor, elas são do sexo forte. Né? Então é isso que tem também. Mas a importância de a criança ter a sua reabilitação próximo para fazer, né? E o engajamento da família também, porque é isso. Elas acabam fazendo isso, ensinando a mãe a praticar os exercícios, que não são nem tão complexos assim, mas se a mãe for mais temerosa, como a Clévia já mostrou, ela não vai ficar fazendo aquelas manobras, ao menor esboço de dor da criança, a mãe vai ficar preocupada e não vai fazer aquilo, o que um profissional poderia avaliar, sabendo que aquilo não é uma coisa que está causando dor e vai manipular com uma atenção. Então, a importância de ter o tratamento de reabilitação com a fisioterapia depois do tratamento ortopédico é fundamental, porque isso acaba comprometendo o trabalho de toda a equipe médica que está cuidando dessa criança. Há alguma chance, doutor Alexandre, de uma pessoa passar uma vida inteira tendo este problema de nascença e não ter sido identificado e ela ter levado isso a vida toda? É frequente, então, inclusive isso, quando tem uma luxação, para você ter uma ideia, uma luxação bilateral do quadril, após os 5, 6 anos, para alguns, a partir daí, já se fala que é melhor a história natural deixar o quadril fora do lugar do que operar esses quadris, né? Porque esses quadris, embora eles vão ficar deformados, se a pessoa vai mancar, ela vai levar a vida inteira, às vezes, melhor do que se fosse operada depois dessa idade, né? Então, para alguns, acabam esticando esse limite, mas os livros, textos de ortopedia falam, quando tem uma luxação bilateral dos quadris, muitas vezes crianças acima de 5, 6 anos de idade se opta por muitas vezes não se fazer cirurgia, porque o resultado muitas vezes não vai ser tão bom quanto a própria história natural, que não é óbvio o ideal, que Deus fez a gente para ter os quadris locados, né? Mas nessas crianças isso é importante citar também, porque obviamente vai ter gente escutando que vai ter outras situações que são crianças com síndrome, nós estamos falando de crianças sem síndrome nenhuma. Tem algumas síndromes que os quadris vão estar luxados e que não vai ter indicação nenhuma, nem de colocar o suspensório e muito menos de fazer tratamento cirúrgico. A descoberta por acaso, por exemplo, sofreu um acidente e aí de repente descobri que tinha um problema.
Já numa comum. fase. Já numa comum. fase. Eu mostrei de uma moça, tem uma outra moça que é interessante aqui. É uma moça que o pediatra fez uma radiografia da criança porque ela estava tendo e acabou vendo um quadril fora do lugar que acabou precisando fazer uma cirurgia. A criança não tinha nada demais, né? Aqui essa criança, desculpa, que ela tinha uma displasia aqui do quadril, ela tinha aqui, a gente vê que esse lado aqui tem toda a cobertura e desse outro lado ela tem uma cobertura menor aqui, tá? Então esse é um quadril imaturo, uma menina que foi feita uma radiografia veja só, porque estava fazendo exames por infecção de urina de repetição. Acabou fazendo uma radiografia de bacia e identificou um problema que oportunamente essa pediatra pegou e nos chamou e ela acabou precisando fazer um tratamento para fazer essa cobertura do quadril. Óbvio, um tratamento cirúrgico para melhorar isso aí. E isso deveria ter sido evitado. Então, é comum ter um diagnóstico por uma alteração com um acidente ou por uma alteração como essa e ter um problema que acaba precisando de um tratamento cirúrgico. Né? Então, é importante, volto a dizer, é importantíssimo o diagnóstico precoce. Os pediatras eles fazem o ortolane, mas a gente tem que dar condições também para que aqueles casos suspeitos que não têm um ortolane positivo, que eles tenham um fator de risco, eles possam fazer o ultrassom. Então essa é a batalha que a gente deve ter para fazer esse exame precocemente, para poder avaliar e fazer o tratamento mais precoce. Estou quase chamando o senhor de doutor Alexandre Ortolani, viu? Doutor Alexandre, aproveitando, o tempo do programa já está se esgotando, tem 2 minutos. 1 minuto para a sua conclusão sobre o nosso tema, o projeto de lei da deputada Beth São. Sua conclusão. Como eu volto a frisar o que eu falei, acho que ao longo do programa, é importantíssimo, acho louvável que um canal esteja se dispondo a abrir esse espaço para discutir esse assunto tão importante, porque, como eu frisei, não há dor, a criança não tem sintomas no começo, muitas vezes vai aparecer só quando a criança está andando, como foi o caso dessa menininha que a gente viu. Então devemos enfatizar o diagnóstico precoce, tentando observar mesmo naquelas crianças que têm um ortolane negativo, mas se tiver um fator de risco importante, que ela possa ter oportunidade, e essa é a nossa luta. A gente deve ter que essas crianças sejam pelo SUS atendidas e seja feito precocemente a ultrassonografia, e aí sim a gente vai conseguir melhorar os resultados da nossa população. Kleber, sua palavra final, 1 minuto para a sua conclusão. Acho que eu quero ver crianças brincando, correndo, pulando, não com sequelas do diagnóstico ou com sequelas da displasia, né, com sequela da displasia, mas crianças que conseguiram todo o suporte médico para poder ter uma vida normal, né, uma vida como qualquer outra criança. Né? Então, meu desejo é que eu atenda menos crianças com sequelas da displasia. Né? Muito bem. Clévia Bezerra Lima, fisioterapeuta do HC, doutor Alexandre Lourenço, representante da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Quero agradecer a presença dos senhores aqui neste programa em discussão. Hoje nós falamos sobre o projeto de lei da deputada Beth São, do PT, que obriga todas as maternidades do estado de São Paulo a realizarem o teste do quadril nos recém-nascidos. Um agradecimento a você de casa que nos acompanhou. Tchau e até o próximo tema.